Olá, como vão? Tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre potências. O nosso primeiro vídeo foi sobre propriedades das potências, o segundo foi a resolução de expressões envolvendo essas propriedades, né, expressões um pouco mais complexas, e agora vamos falar sobre potências com expoente negativo, para que a gente prepare para fazer outras expressões também complexas envolvendo expoente negativo, que é muito importante, certo? Números negativos são números que estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se você tem um termômetro e aqui é 0 graus, certo? Acima, qualquer valor maior do que zero será 1 grau, ou 2 graus, 3 graus, e assim sucessivamente. E um valor menor do que zero é o que a gente, em matemática, chama de valor negativo. Tá? O valor negativo é um valor menor do que zero, menos 1 grau. Se a temperatura for 0 graus, ou se a temperatura for menor do que 0 graus, é muito frio, né? A gente começa a usar o número negativo. Tá certo? Então, menos 1 grau é um número, é um grau, né? Uma temperatura menor do que 0 graus. Menos 2 graus seria uma temperatura menor do que 1 grau, certo? Menos 3 graus é uma temperatura menor ainda que 2 graus, menor que 1 grau, menor que 0 graus. Então, números negativos para a matemática são números que são menores do que zero, certo? Não há nenhuma complexidade nisso. Por exemplo, o número negativo pode estar representando um saldo negativo no banco. O que é o saldo negativo? É o que você está devendo, certo? Então, se o que você tem no banco é R$ 0, você não tem nada no banco, certo? Mas se você deposita um dinheiro, digamos que R$ 1.000, você passou a ter R$ 1.000, que é um valor maior do que zero, certo? Esse valor aqui é um valor positivo. Agora, se o banco dá a você um crédito, digamos, de R$ 1.000 para você gastar, mesmo não tendo dinheiro, né? E aí você gasta, por exemplo, R$ 500, você tirou R$ 500 quando você não tinha nada, mas o banco te emprestou, ele deixa lá um crédito, ó, você tem um crédito de R$ 1.000, até R$ 1.000 no máximo você pode retirar, mesmo não tendo dinheiro. Então o seu saldo é R$ 0. E se você tira, né, paga alguma conta, por exemplo, de R$ 500, seu saldo fica negativo. Está aqui o número negativo, significa que você está devendo R$ 500. Então, número negativo tem aplicabilidade em matemática e significa, o número negativo, qualquer número negativo, significa que é um número menor do que zero. Aí, isso se aplica também em potências, por exemplo. Nós já sabemos e que isso aqui, por exemplo, ó, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. E nós havíamos falado que esse expoente 2 aqui indica quantas vezes a base aparece como fator numa multiplicação. Se o expoente é 2, essa base aparece 2 vezes, porque o expoente é 2, então ela aparece 2 vezes como fator de uma multiplicação. Agora, o que seria isso aqui? 3 elevado a menos 2. O que significa isso aqui? O 2 significa que aparece 2 vezes. E menos 2? Tem um significado na matemática que nós vamos ver aqui. Esse sinalzinho de menos aqui no expoente tem um significado matemático facinho de entender. Não precisa nenhum conhecimento, não precisa nem conhecimento de números inteiros negativos. Um aluno do 6º ano pode entender perfeitamente isso aqui. É o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Já sabemos que 3 ao cubo é 27. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo. 3 ao quadrado nós sabemos que é 9, porque é 3 vezes 3. Agora, um detalhe. Como que você chegou, uma maneira de você entender, interpretar isso aqui é o seguinte. Se eu tenho 3 ao cubo, isso aqui significa 3 vezes 3 vezes 3, certo? Não é 3 vezes 3 não, tá? Cuidado, não é 3 vezes 3. Se eu quisesse escrever 3 vezes 3, eu escreveria isso aqui, e não isso. 3 vezes 3 é 9, isso aqui não é 9, isso aqui é 27. 3 vezes 3 vezes 3, correto? Bom,
O que que é o 3 ao quadrado? O 3 ao quadrado é 3 vezes 3, certo? Ou seja, em relação ao 3 ao cubo, 3 ao quadrado tem um 3 aqui, um fator 3 a menos. Para você chegar daqui do 3 ao cubo para o 3 ao quadrado, você pega o 3 ao cubo e divide por 3. Quer ver? Olha isso aqui, nós já sabemos, 3 ao cubo dividido por 3, se nós formos aplicar as propriedades das potências, que nós já vimos desde o vídeo 1 sobre potências, o que a gente faz aqui? Mantém a base e subtrai os expoentes, né? O expoente aqui é 1, embora não esteja escrito. Então isso aqui é 3 ao quadrado. Então se eu tenho 3 ao cubo e quero obter 3 ao quadrado, basta dividir por 3. Quando você divide por 3, você elimina um desses fatores aqui, certo? Então veja bem, eu tenho aqui 3 ao cubo. Como é que eu cheguei aqui ao 3 ao quadrado? Eu simplesmente dividi por 3. Eu peguei o 3 ao cubo e dividi por 3. Isso aqui é 3 ao quadrado. Pronto. A mesma coisa, como é que do 3 ao quadrado eu vou chegar ao 3 elevado a 1? Eu pego esse 9 aqui, que é o 3 ao quadrado, e divido por 3. Eu vou obter o quê? 3 elevado a 1, que é 3. 9 dividido por 3 é 3. 27 divididos por 3, 9. 9 divididos por 3, 3. Certo? E como é que eu obtenho 3 elevado a 0? Eu vou dividir o anterior, né, o 3 elevado a 1, por 3. Eu pego 3 elevado a 1, divido por 3, não é isso? E aí eu vou obter o 3 elevado a 0. Certo? O que é o 3 elevado a 1 dividido por 3? Aqui também é 1, certo? Então isso aqui é 3 elevado a 0. Ou seja, veja que o que é esse 3 elevado a 0? É o número dividido por ele mesmo. Um número, 3 elevado a 1, dividido por ele mesmo, dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Eu estou dividindo o 3 pelo próprio 3, não é isso? Daqui para eu vir para cá, eu divido por 3. Divido por 3. E quanto é 3 dividido por 3? É 1. Então, esse aqui é o motivo porque um número elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número, né, que não seja o 0 aqui na base, elevado a 0 vai dar 1. Certo? Agora, veja que eu estou reduzindo aqui, né? Eu estou diminuindo os números. Números 3, o expoente era 3, os expoentes estão sendo reduzidos. Passou a ser 2, passou a ser 1, passou a ser 0. E para obter cada um desses, eu posso fazê-lo dividindo sempre por 3, que é a base. Então, se eu quiser encontrar agora 3 elevado a menos 1, que é o menos 1 é um número menor do que 0, eu estou diminuindo de 1 em 1. Um número 1 a menos do que 0 é o menos 1. O que é o menos 1? É o próximo número inteiro menor do que 0. Certo? Menos 1. Se eu quiser obter isso aqui, o que eu faço? Eu pego o anterior e divido por 3. Ou seja, eu vou pegar o 1, que é esse aqui, ó, e vou dividir por 3, que é o que eu tenho feito aqui o tempo todo. Pego o anterior, divido por 3, acho o próximo. Pego esse, divido por 3, acho o próximo. Pego esse, divido por 3, acho o próximo. Pego esse aqui, divido por 3. Se eu dividir por 3, eu vou achar o próximo. E quanto é 1 dividido por 3? Você sabe que isso aqui pode ser escrito em forma de fração, correto? Você pode escrever isso em forma de fração. Esse 1 dividido por 3 pode ser escrito assim, isso é a mesma coisa que isso. O traço de fração não pode também ser interpretado como uma divisão. Essas expressões são equivalentes, né? Se você quisesse, você poderia até fazer o seguinte, interpretar isso aqui como uma divisão de frações, por exemplo. O que é o 1? É 1 sobre 1. O que é o 3? É o 3 sobre 1, certo? Interpreta isso aqui como uma divisão de frações. Como é que você divide frações? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Inverso da segunda. O que é o inverso? O número que está embaixo vai para cima, o número de cima vai para baixo. O inverso da segunda. Isso aqui dá quanto? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 terço. Então, 1 dividido por 3 é a mesma coisa que 1 terço. Então, 1 dividido por 3, isso aqui é 1 terço. Então, veja bem o que aconteceu aqui. Veja bem.
quando você eleva a um expoente negativo, você inverte a base. Aqui eu não inverti? Eu estou invertendo. Eu inverti a base. A base era 3, virou 1/3. E se fosse menos 2? Ah, mesma coisa, olha só. Esse sinalzinho de menos 2 aqui, esse sinalzinho de menos 2 que você tem que entender, resumindo aqui a história, é que esse sinalzinho no expoente, sinal negativo no expoente, significa que você tem que inverter a base. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Essa expressão aqui, 3 elevado a menos 2, eu posso pegar isso aqui e dividir por 3, não é isso? Eu posso pegar esse 1/3, não é assim que a gente obtém? Ó, sempre dividindo por 3. Eu divido por 3. O que é 1/3 divididos por 3? Eu posso fazer novamente uma divisão de frações, não é isso? Aqui, ó. O 3 é 3 sobre 1. Isso aqui é 1/3 dividido por 3, certo? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que deu aqui? 1 sobre 3 ao quadrado. Oh, olha o que aconteceu. Novamente eu inverti. Esse número aqui, ele veio para baixo. É como se ele viesse para baixo, né? Ele está em cima, olha só, isso aqui era isso, ó. O que é o 3 elevado a menos 2? 3 elevado a menos 2 sobre 1. O que aconteceu? Ele veio para baixo e 1 foi para cima. Eu inverti, certo? Quem estava embaixo dele era o 1. O 1 foi para cima. E quem estava em cima no numerador? 3 elevado a menos 2. Veio para baixo. Só que agora não tem mais o sinal negativo, né? Então, essa expressão aqui é 1 sobre 3 ao quadrado. Certo? Veja uma coisa. Importante aqui. O que nós vimos aqui, o que ficou aqui, o que a gente quer destacar, e que é importante, é que quando o expoente for negativo, você está vendo aqui, o que acontece quando o expoente passa a ser negativo? Você inverte a base, é só isso. Inverte a base. Esse é o resumo. Tá? Mas preste atenção no detalhe. Isso aqui eu posso encarar dessa forma. Ó, 3 elevado a menos 1, que está elevado ao quadrado. Vê se você concorda comigo, meu aluno. Vê se você concorda comigo. Eu posso entender dessa maneira. Tá? Porque é como se eu fizesse esse valor aqui, o 3 elevado a menos 1, significa o inverso de 3. Aqui, ó. O 3 elevado a menos 1 é o inverso de 3, tá certo? Olha só. Se eu fosse usar isso aqui, e não isso, como é que eu resolveria isso? Essa expressão aqui, essa potência dentro do parênteses, ela se escreve assim, ó. 1/3, não é isso? Está aqui, ó. 3 elevado a menos 1 é 1/3, certo? Só que essa expressão aqui, que é 1/3, essa potência, que é 1/3, ela está elevada a 2. Vou colocar o 2 aqui, certo? Isso que está aqui, ó, é a mesma coisa disso, certo? Presta atenção. Eu não poderia escrever isso aí como 1 dividido por 3 ao quadrado, porque o traço da fração pode ser interpretado como divisão, certo? Então, eu poderia escrever isso aqui assim. Isso aqui continua sendo a mesma coisa daquilo. Tudo bem? Os expoentes aqui são 1 e 1. Eu posso aplicar a propriedade distributiva da potenciação em relação à divisão, que a gente aprendeu em relação à multiplicação, é a mesma coisa. Isso aqui ficaria 1 elevado a 2, porque 2 vezes 1 é 2, divididos por 3 elevado a 2, porque 2 vezes 1 é 2, tá certo? Isso aqui é 1, né? 1 dividido por 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Mesma coisa que isso, certo? Ou seja, 1 sobre 3 ao quadrado. Veja que essa expressão aqui, ó, 1 sobre 3 ao quadrado, é a mesma coisa que essa aqui, como está aqui, ó. Mesma coisa. Eu obtive isso pensando assim, ó. Separando esse 2 aqui, colocando esse 2 lá fora e deixando aqui o menos 1. O que isso significa? Significa que esse menos aqui é como se fosse menos 1. Esse menos aqui, ele está dizendo assim, inverta a base.
e deixa esse 2 lá. Olha só, isso aqui significa, esse menos aqui significa inverta a base e mantenha o 2 lá. É como se fosse isso, 3 elevado a menos 1. O que é 3 elevado a menos 1? Inverte a base, certo? 3 elevado a menos 1, inverte a base. Esse menos aqui é o 3 elevado a menos 1, né? E isso tudo está elevado ao quadrado, foi o que eu escrevi aqui. Mas é só uma maneira de você entender que o menos significa que você vai inverter a base. Não importa qual é o número que está aqui. Pode ser menos 1, pode ser menos 2, pode ser menos 3, não importa quem é o expoente. O menos significa que você vai inverter a base, tá bom? Então agora, se eu pedisse a você assim, ó, calcule. Aí colocasse aqui, ó, 5 elevado a menos 1. Isso aqui significa o inverso de 5, tá? O que significa isso aqui? Elevado a menos 1 significa o inverso de 5. Se eu pedir para você escrever o inverso de 5, você vai escrever isso, ó. Isso aqui é o inverso de 5, porque 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. E que é o inverso de 5? 1 sobre 5. Isso é o inverso de 5. Tá? E se você fosse calcular isso aqui, o sinal de menos, aqui, ó, 3 elevado a menos 1 é 1 terço, certo? 5 elevado a menos 1 é 1 quinto. Ou seja, uma potência com expoente menos 1 é a mesma coisa que o inverso da base. O inverso da base. Isso aqui significa o inverso de 5. Tá? Então, se você vir uma potência com expoente menos 1, é a mesma coisa que dizer o inverso da base. O inverso, a base aqui é 5, o inverso de 5, que você escreve assim. Correto? Muito bem. E se fosse isso aqui? 5 terços elevado a menos 1. Eu estou falando para você, já que o expoente é menos 1, esse número aqui é o inverso da base. Menos 1 significa o inverso da base. Se o expoente é menos 1, né? Expoente menos 1 significa o inverso da base. Então, se a base é 5 terços, o inverso da base, que é isso aqui, né? É 3 quintos. Pronto, é só inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Tá certo? Mesma coisa. Então, agora, se eu quisesse colocar para você um valor assim, ó, 1 quinto elevado ao cubo, ou melhor, elevado a menos 3. Bom, isso aqui não significa, se fosse menos 1, significaria o inverso da base, seria 5. Mas agora não é menos 1, agora é menos 3. Significa o quê? Que esse menos aqui é o menos sem o 3. O menos lá no expoente significa o inverso da base. Aí o inverso da base vai estar elevado a 3. É só isso. Simplesmente é isso aqui, ó. Inverta a base, vai ficar 5 sobre 1. Que eu nem preciso escrever 5 sobre 1, basta escrever o 5, certo? Se eu inverter essa base, fica 5 sobre 1. Mas eu não preciso escrever 5 sobre 1, basta escrever 5. Pronto, inverti a base. O que me fez inverter a base? Esse sinalzinho negativo aqui. Só que ele está elevado ao cubo, tá? Agora você vai botar um 3 aqui. Pode botar parênteses, mas não precisa. Se fosse uma fração, se a base fosse uma fração, eu precisaria colocar o parênteses, seria obrigado a colocar o parênteses, certo? Mas como não é fração, isso aqui é 5 ao cubo. Tranquilo? Veja bem, olha só. Esse sinalzinho de menos aqui significa inverta a base. É só isso que você tem que entender. Sinal negativo, inverta a base. Tá? Sinal negativo, inverta a base. Ficou 1 terço. Agora vai estar elevado ao quadrado. Aqui, ó. Inverti a base e elevei ao quadrado. Se fosse isso aqui, ó, o próprio 5 elevado a menos 2. Esse menos aqui significa inverta a base. Eu vou inverter a base, vai ficar 1 quinto, só que agora ela toda vai estar elevada a 2. Tá certo? Eu posso fazer dessa maneira. Mas isso aqui é a mesma coisa. O que é 1 quinto elevado ao quadrado? 1 quinto elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado. Por quê? Eu fiz a distributiva, né, amiguinho? Esse traço de fração aqui é a mesma coisa que divisão. Eu distribuí. Tenho 1 aqui em cima, tenho 1 aqui em cima. O expoente aqui é 1, né?
Então eu fiz a distributiva da potenciação em relação à divisão. 2 vezes esse expoente 1 dá 2. 2 vezes esse expoente 1 dá 2. Então isso aqui eu posso escrever assim, ó. Mas acontece que 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Né? 1 vezes 1, 1. Sobre 5 ao quadrado. Então, olha só, isso aqui é a mesma coisa disso, tanto faz. Posso escrever assim, como posso escrever assim. Tá? Beleza? Então, fique bem claro que tanto faz eu colocar aqui, ó. O importante você saber aqui é que esse sinal de menos significa inverta a base. Invertir, manter aquele expoente lá. Mas, se você quiser distribuir aqui, ó, vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Inclusive, você pode escrever 1 sobre 25, tá bom? Mesma coisa. O que é 5 ao quadrado? 25. Certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Entendendo essas potências com um expoente negativo. Se fosse isso aqui, ó, 2/3 elevado a menos 2. Se eu quiser simplesmente reescrever essa potência, isso é uma potência, reescrever essa potência com expoente positivo, basta inverter a base, não é isso? Olha aqui, ó. O expoente é negativo, tá? Esse sinal de menos significa o quê? Inverta a base. Então isso aí é exatamente a mesma coisa que 3/2 invertir a base. Usei o sinal de menos. E agora eu vou deixar o 2 lá. E se eu quiser calcular isso? Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 9/4. Se fosse para calcular, né, você poderia dar essa resposta aqui. Estou calculando. Né? Mas se eu não quisesse calcular, se fosse apenas reescreva a potência com o expoente positivo, basta inverter a base. Eu inverto a base, o expoente agora é positivo, certo? Olha, se eu quiser calcular o valor dessa potência aqui, eleva ao quadrado, 9/4, beleza? Vamos lá. Se fosse esse caso aqui, ó. Bom, aqui eu esqueci de botar o menos 2, tá? Desculpe. Aqui é para colocar o menos 2, né? Vou botar aqui, ó. Ah, não. Aqui já está o menos 2. Então, o menos 2 aqui, quando eu inverti, virou 2. Beleza, tudo bem. Tá tranquilo, tá correto. Vamos lá, vamos prosseguir. Se eu tivesse essa situação aqui, ó. Vou colocar uma situação aqui interessante. 2 elevado a menos 3 sobre 5. Observe isso aqui. Mudou. A situação aqui é diferente. Ó, agora, esse detalhe aqui é muito importante. Isso que está aqui não é a mesma coisa que isso aqui, tá, gente? Não é a mesma coisa. Você tem que ter bastante cuidado. Por isso estou colocando essa expressão aqui. Isso aqui significa que a base é 2/5, tá? A base dessa potência é 2/5. Aqui não. Aqui só tem potência no numerador. Não é a fração que está elevada a menos 3. É diferente. Quem é a base aqui? A base aqui é só o 2. É o 2 que está elevado a menos 3. Então a base aqui é só o 2. A base aqui é o 2/5. É diferente. Se eu quisesse calcular isso aqui, esse menos está me dizendo o quê? Inverta a base. Vamos lá. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E agora eu coloco 3. Pronto. E se eu quiser calcular 5 elevado ao cubo, 125 no numerador. 2 elevado ao cubo dá 8. Então, 125 sobre 8. Seria o cálculo. Não é? Daqui para cá eu apenas tornei o expoente positivo. Como é que eu faço isso? Eu inverto. Eu uso esse sinal negativo aqui que significa inverta a base. Invertir. Agora aqui não. Fique bem atento que essa situação aqui é outra. Aqui ele está dizendo assim, ó. Inverta o numerador e eleve ele ao cubo. É isso. Agora, preste só atenção. Vamos fazer isso aqui com calma. Eu posso entender isso aqui? Veja bem, como é que eu resolveria isso aqui? Tem uma maneira bem prática e rápida de resolver isso, tá? Mas se eu fosse não usar macete nenhum, como é que eu resolveria isso aí? Uma maneira de resolver seria assim. Isso aqui eu posso interpretar dessa forma. Uma fração, né, o traço da fração, pode ser interpretado como divisão, correto? Então, numerador dividido por denominador. Posso interpretar assim, certo?
Agora, o que é 2 elevado a menos 3? Eu já sei que é isso aqui, ó. Inverta a base, eleve ao cubo o numerador e o denominador, certo? Não é isso? Não é isso aqui, ó? Inverta a base. Tá tudo elevado ao cubo. Mas isso aqui, se eu quiser calcular, né, ficar 1 elevado ao cubo é 1. E 2 elevado ao cubo, que é 8. Mas eu vou escrever só 1 para ajudar a entender. 1 sobre 2 elevado ao cubo. Certo? É como se eu tivesse trazido esse 2 elevado a menos cubo para baixo, tá vendo? Porque aqui, nessa expressão aqui, se eu quisesse interpretar isso como uma fração, né, 2 elevado ao cubo pode ser escrito assim. E aí, como tem um menos aqui, eu estou invertendo ele, eu estou elevando ele para baixo, certo? Então aqui, ó, 2 elevado a menos 3, eu posso escrever assim. Não é isso? Aqui. Estou reescrevendo. Divididos por 5. Ora, isso aqui pode ser interpretado como uma divisão de frações, porque o 5 eu posso escrever como 5 sobre 1. Então, isso que está aqui, ó, podia estar escrito assim. Certo? E como é que você resolve uma divisão de frações? Você repete a primeira, 2 ao cubo, e multiplica pelo inverso da segunda. Não é isso? Aqui, ó. E aí como é que você vai fazer? Numerador vezes numerador, 1. Denominador vezes denominador, 2 ao cubo vezes 5. Isso aqui seria a resposta. Você pode escrever um 8 aqui, se você quiser, né? 2 ao cubo é 8. E esse 5 aqui você pode multiplicar com 8, vai dar 40. 1 sobre 40. Tá, mas eu não quero calcular agora, só quero mostrar um detalhe. Veja que essa expressão aqui é a mesma dessa. Então, eu poderia ter escrito isso aqui, ó. 1 aqui em cima. E embaixo ficou o 5 que já estava, vezes 2 elevado a menos 3. Ou o contrário, né? Tanto faz, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. 2 elevado a menos 3 vezes 5. Então, o que aconteceu aqui? No fundo, não preciso fazer isso tudo, não. Basta você ver o seguinte, eu tenho uma fração. Qualquer um dos termos da fração está elevado a expoente negativo, se o numerador está elevado a um expoente negativo, leva ele para baixo. Só que aqui agora é positivo, tá? Só isso, é 2 elevado ao cubo. Olha só, ele não estava aqui em cima com o expoente negativo, é só trazer ele para baixo e ficar com o expoente positivo. Acabou. É só isso. Claro que quando você tira ele de lá, fica o 1, tá bom? Você não pode botar 0 lá, senão isso aqui vira 0, se o numerador for 0. E isso aqui não é 0. O macete, para você não ter que fazer isso tudo aqui, é você saber que se há uma fração e o numerador está com expoente negativo, é só trazer esse numerador para o denominador. Tá certo? E aí agora o expoente fica positivo, certo? Se fosse o contrário, é a mesma coisa. Se você fizer isso tudo que eu fiz aqui nessa expressão aqui, por exemplo, ó, se fosse isso aqui, 2 sobre 5 elevado a menos 3, o que ia acontecer aqui? Esse 5 elevado a menos 3 ia para cima. Só isso, ele não está embaixo? Não está com expoente negativo? Você vai ter que inverter ele vai para cima. Só que nós vamos fazer isso de maneira prática, né? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 5 elevado a 3. Aqui embaixo ficou 1, eu não preciso escrever. Tá bom? A mesma coisa é se você tivesse uma expressão assim, ó. 2 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a menos 5 sobre 5 elevado a menos 2 vezes 7 elevado a menos 1. Tá vendo que isso é uma multiplicação, né? Tá vendo que todo mundo aqui está com expoente negativo? Como é que eu resolvo uma expressão dessa? Todo mundo que tiver com expoente negativo. Quem estiver em cima com expoente negativo, vem para baixo. Quem estiver embaixo com expoente negativo, vai para cima. Então, é só inverter. Né? Olha só. Esse aqui vem para baixo. 2 ao cubo. Acabou. Esse aqui vai para cima. 5 ao quadrado. Esse aqui, ó, multiplicado, multiplicado, multiplicado. Esse 3 aqui vai para cima. Multiplicado por 3 elevado a 5. Ou melhor, ele está aqui em cima, ele vem para baixo. E esse que está aqui embaixo, porque ele tem expoente negativo, ele vai para cima. 7 elevado a 1, só que eu não preciso colocar o 1. Pronto. Tá certo? Então, resumindo aqui a nossa história toda que a gente aprendeu hoje aqui, foi isso. Tá bom? Resumindo, é isso. Expoente negativo, inverta a base. Se você tem uma fração, se o numerador está com expoente negativo, manda ele para baixo.
E se o denominador está com expoente negativo, manda ele para cima, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu deixei uma folha de exercício para você baixar. Até a próxima, um abraço.